E aí galera, tudo beleza? Então vamos nós aqui, vamos fazer aqui uma aula para o terceiro ano do ensino médio, a turma aí pré-vestibular do Colégio Diocesano, escola também onde sou professor, tá certo? Então a aula de hoje ela vai tratar aí da Física 3, o dióptro plano, certo? Se eu não me engano, essa aula aí é a aula 8 da Física 3 do livro 2, tá certo? Vamos tratar aí de dióptro plano, tá bom? Bom, vamos aqui. Primeiro aqui o significado dessa palavra dióptro plano, né? O que é dióptro plano? Di quer dizer 2, óptro quer dizer meio, 2 meios, e plano quer dizer a superfície que separa esses 2 meios. Então o dióptro plano é um conjunto de 2 meios separados por uma fronteira plana. Claro que as lentes esféricas são dióptros curvos, né? E assim é o conceito desse elemento da geometria, da óptica geométrica, chamado aqui de dióptro plano, tá bom? Bom, vamos aqui demonstrar qual é a relação válida num dióptro plano. Seguinte, no dióptro plano você toma aí 2 meios transparentes, por exemplo, ar e água, o vidro e um plástico, não importa quais 2 meios estão aí em camada, certo? O que importa é que sejam 2 meios transparentes, separados por uma superfície plana. Então nós damos ao nome disso, em óptica geométrica, de dióptro plano, tá bom? Então é o seguinte, vamos imaginar aqui o meio de baixo com um índice de refração N, tá certo? E um objeto aqui da cor verde, vocês conseguem ver aqui, um pequeno objeto esférico de cor verde, né? Dentro do meio da camada inferior. Muito bem, agora imagine que esse objeto esteja a uma distância x da superfície que separa os 2 meios, certo? Lá fora no outro meio, vamos dizer que é o ar, por exemplo, mas pode ser qualquer outro meio, né? Temos aqui um observador, tá certo? A pessoa que vai olhar para esse objeto. Como é que funciona então a visualização da luz? Digamos que esse observador ele está num meio cujo índice de refração vou chamar de N'. Então você tem aqui o meio do objeto e o meio do observador. O livro de vocês gosta de usar o termo OBJ, ou seja, objeto, e aqui OBS, se eu não me engano, o índice do observador, do meio do observador. Eu gosto de chamar de N' porque fica mais fácil aqui na hora de fazer a fórmula, tá bom? Bom, o que mais nós temos? Considere que um raio de luz seja emitido pelo nosso objeto, que está no meio de índice de refração N, e se propague por esse meio, ó, em linha reta, tá bom? Só que quando ele chega na fronteira, ele vai mudar de meio, ou seja, e o nome desse fenômeno óptico nós chamamos de refração. Então ele vai mudar aqui do meio inferior para o meio superior. Digamos que o meio de baixo seja um meio mais refringente e o meio de cima um meio menos refringente. Então nesse caso aqui o raio se afasta da nossa reta normal, tá certo? Então tá aqui a nossa reta normal. Note que o raio se afastou da reta normal por estar entrando em um meio menos refringente, tá certo? Temos aqui o ângulo de incidência, que é o ângulo formado entre o raio incidente na fronteira e a reta normal, e temos aqui o ângulo de refração. O que é que nós já conhecemos no estudo da refração? Nós conhecemos a lei de Snell-Descartes, e a lei de Snell-Descartes diz que é constante o produto do seno de um ângulo do raio de luz quando ele está o ângulo formado entre a normal e o raio de luz com o índice de refração do meio, ou seja, multiplicar o seno do ângulo que o raio de luz forma com a normal pelo índice de refração desse meio onde o ângulo foi formado. Isso é uma constante. Quando você passar para outro meio, esse produto será igual, ou seja, o seno de R, no caso aqui, vezes o índice de refração N'. Então, você já conhece a lei de Snell-Descartes, a gente vai aplicar ela aqui, ó. Seno de I, ou seja, que é o ângulo de incidência, vezes o índice de refração desse meio, no caso é o N, né? Igual ao seno de R, que é o ângulo de refração já formado agora no segundo meio, seno de R, vezes o índice de refração desse segundo meio, que no caso é N'. Então é a lei de Snell-Descartes que vocês já conhecem muito bem, tá certo?
O que é que nós vamos observar agora? Vamos fazer uma demonstração. Quando o ângulo, preste bem atenção, quando esses ângulos que estão aqui em amarelo, tá vendo aqui, ó, esses dois ângulos, eles são ângulos considerados grandes, né? São ângulos que são notáveis, dá para perceber que tem uma abertura realmente significativa. Então você usa essa lei normal, lei de Snell-Descartes, né? Sem nenhum problema. No entanto, se esses ângulos forem bem pequenos, quando é que esses ângulos se tornam bem pequenos? É quando esse observador ele vem aqui bem perto da normal. Claro que a gente vai fazer a demonstração com esses ângulos bem abertos, mas considere que esse nosso observador ele está aqui bem perto da normal, né? Ó. Então, ó, estou fazendo aqui um olhinho, né? Só para a gente olhar aqui o desenho aqui do olho, tá bom? Então, esse olho aí bem perto da normal, o que é que acontece aqui nesse caso? O raio de luz já sairia assim, né? Ó, nesse sentido aqui. Eu vou botar aqui uma cor verde para diferenciar um pouco, né? Então, nesse caso aqui, ou melhor, né? Eu vou botar aqui o objeto, o observador. Perdão, vou desenhar ele de novo, tá certo? O observador aqui bem próximo à vertical do próprio objeto. Não vou botar bem em cima não, vai botar bem próximo, certo? Mas aqui a gente vai considerar que o observador vai olhar praticamente na vertical, porque quando ele olha na vertical, ele torna os ângulos ali de paralaxe, né, que a gente chama, os ângulos bem pequenos, tá certo? Então esse observador na prática, para esse tipo de relação que nós vamos usar, ele vai estar bem aqui nessa posição, ó, bem próximo à vertical do objeto. Então eu estou mudando aqui o lugar do observador de novo, tá certo? Porque deixar ele vir aqui, ó. Tá bom? Então nesse caso o observador estando aqui, note que ele está bem próximo da vertical. Então nesse caso o raio de luz que se propaga desse objeto e chega aqui, o ângulo que ele faz é tão pequeno que a gente nem praticamente não nota os desvios que o raio de luz sofre. Então ele vem daqui para cá, né? Ó. Pronto. Então nesse caso, se eu traçar uma reta normal aqui, você vai notar que os ângulos são bem pequenos, né? Tanto é que ficaria até complicado fazer a demonstração com tais ângulos pequenos. Então vou limpar aí a imagem. É por isso que a gente faz a demonstração com ângulos bem abertos, mas a gente considera que esses ângulos são bem pequenos, tá bom? Então é o seguinte. Primeiro, agora o que a gente vai verificar? Vamos verificar como é que esse observador vê esse objeto verde aqui embaixo, tá bom? Então vamos considerar o seguinte. Vamos passar uma reta vertical pelo objeto verde aqui, nossa esferinha verde, uma reta vertical, certo? Note que ela é paralela à normal, que ela está distante um valor y, um valor genérico qualquer, ela está distante y daquela nossa reta normal ou do nosso ponto de travessia, que é o ponto de refração, onde a luz incide e passa para o outro meio, tá bom? Muito bem, o que é que nós podemos observar aqui? Que o objeto, quando ele é observado pelo observador, o observador ele não vai ver o objeto aqui. Devido ao efeito da refração, esse observador acha que esse raio de luz está se propagando em linha reta e, portanto, ele tem a sensação de que esse objeto, ó, ele está aqui nessa posição, tá certo? Então, nesse caso, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aqui considerar a seguinte posição. Então, essa é a posição virtual no qual o observador vê o objeto. Na verdade, ele não vê o objeto de verdade está aqui embaixo. Ele não vê o objeto de verdade, né? E ele vê uma imagem refratada desse objeto um pouco mais acima, porque ele está olhando de um meio menos refringente para dentro de um meio mais refringente. Vamos dizer que essa imagem refratada observada por nosso observador está a uma distância x' da superfície de separação dos meios, tá certo? Vamos considerar aqui que esse ângulo aqui ele é igual a esse. Por quê, professor? Se você considerar essas duas retas, a normal e a vertical vermelha, essa única reta aqui, acompanha o mouse, essa única reta é uma reta transversal e esses dois ângulos são correspondentes. Então, se esse aqui é R, esse aqui é R. Considerando agora essa outra reta, também uma transversal para as duas paralelas, esse ângulo aqui e esse aqui, eles são alternos internos. Então esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, tá certo? Vamos considerar também que o ângulo bem aqui formado entre o segmento Y e a reta vertical vermelha é um ângulo de 90 graus. Pronto, então agora, colocado esses elementos, vamos entender o seguinte. Existe uma regrinha na trigonometria, é fácil de demonstrar isso quando você pega um triângulo retângulo bem magrelo, certo? É fácil demonstrar que quando os ângulos são pequenos, o seno de um ângulo é aproximadamente igual à tangente do ângulo.
tá certo? Então se verifica isso muito facilmente num triângulo retângulo quando ele tem um cateto oposto bem pequenininho, tá bom, pessoal? Então isso torna um ângulo bem pequeno considerado. Então quando o ângulo é pequeno, o seno do ângulo pode ser considerado igual à tangente do ângulo. Como esses ângulos I e R são pequenos, então o seno de I é aproximadamente igual à tangente de I. Então posso trocar o seno de I por tangente de I e o seno de R por tangente de R. Então a expressão ficaria assim: o seno de I vira tangente de I, seno de R vira tangente de R. E os demais a gente vai repetir, né? Só para montar aqui, tá bom? Então a gente só fez essa troca: seno de I é tangente de I, seno de R é tangente de R, porque nós vamos considerar nossos ângulos bem pequenos, tá certo? Agora vamos fazer o seguinte: quem é a tangente de I aqui, ó? Vamos procurar esse I aqui, ó. Tá vendo esse I aqui? Todo mundo olhando para cá. Então vamos olhar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo grandão aqui, que ele é um triângulo retângulo. Acompanhe o ponteiro do mouse para que você veja o contorno do triângulo que eu estou fazendo. Muito bem, se considerar esse ângulo, e o que é a tangente de um ângulo em trigonometria no triângulo? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Só que cateto oposto é Y, e o cateto adjacente, que é do triângulo grande, é daqui para cá, é da superfície até o objeto de verdade, que nós chamamos de X. Então quem é a tangente de I? Vai ser Y sobre X vezes N', né? Perdão, vezes N. Estou só repetindo aqui o N. Igual, quem é a tangente de R? O R é esse ângulo aqui, ó. E aí você vai pegar esse triângulo retângulo menor agora, observe. Quem é a tangente de R? Pega o mesmo cateto oposto, Y, dividido pelo cateto adjacente, que no caso agora quem é? X'. Então vai ficar Y sobre X' vezes N'. Bom, nessa expressão agora a gente pode cancelar o Y com o Y, né? E aí a gente pode levar esse N para cima, né? Então ficaria assim: N sobre X é igual a N' sobre X'. Pronto, tá aqui a relação do dióptro plano formado, tá certo? Essa relação é uma proporção que é sempre válida quando o observador observa o objeto de um meio para o outro, sempre próximo à vertical do objeto. Então na prática esse observador ele não está aqui não, viu pessoal? Na prática ele está bem perto dessa linha vermelha. Então eu só posso aplicar essa relação quando o observador está próximo à vertical. Então que pistas as questões darão para vocês quando vocês forem lidar com essa fórmula? A questão vai denunciar que você vai precisar usar essa fórmula quando ele disser assim: olha, um observador observa um objeto bem próximo à vertical do objeto. Ou ele diz que o observador observa um objeto onde os ângulos formados na refração e na incidência são bem pequenos. Então ele está querendo dizer isso aí, que você vai ter que usar essa relação. Ou quando ele até mesmo diz: olha, um observador percebe um objeto na perpendicular, ou seja, o observador está em cima dessa vertical vermelha, você também pode aplicar a relação do dióptro plano, certo? E se o ângulo for mais aberto, aí você não aplica mais isso, você vai aplicar a fórmula inicial, que é a desenho Descartes. É claro que ele vai dar os valores dos ângulos, senos desses valores também, tá bom? Bom, então essa é a demonstração. Vamos aqui, então, outra coisa, aqui a gente pode fazer a demonstração assim, ó. X está, ou outra proporção, X está para X', assim como N está para N'. Detalhe aqui, pessoal, das linhas é importante, eu prefiro elas do que colocar N do observador ou N do objeto, certo? Porque quando você usa as linhas fica bem fácil de você fazer a proporção. Ou as linhas estão na horizontal, veja aqui embaixo essa proporção como as linhas estão na horizontal, né? Ou elas estão na vertical, certo? Então você pode botar linhas aqui ou aqui, né? E linhas embaixo aqui ou em cima. Nunca bote linhas em diagonal. Se você botar uma linha aqui, tipo assim, X está para X', assim como N' está para N, está errado, certo? Você tem que ter ritmo nessa proporção. X está para X', assim como N está para N', certo? Ou então, X está para N, assim como X' está para N', certo? Você tem que ter essa proporção nesse ritmo aí. Tá bom? E outra coisa, como é que eu vou identificar quem é o N e quem é o N'? O N é sempre o meio do objeto e o N' é sempre o meio do observador.
Eu até brinco com a galera que eu me lembro que essa linhazinha aqui, eu me lembro dos cabelinhos do zóio. Então onde tem cabelinho do zóio, lembre desse cabelinho aqui que é o linha, tá certo? Então N', para essa bobagem às vezes ajuda a lembrar. Então o linha aqui quer dizer o cabelinho do zóio do observador. Portanto é o índice de refração do meio onde se encontra o observador. Vamos fazer agora um resumo aqui bem rápido, ou seja, sem demonstração, da mesma relação. Então nós temos dois casos. Vamos ver aqui, um observador dentro d'água, por exemplo, estou usando aqui água como exemplo, observando um objeto no ar, certo? No caso aqui, uma ave. Rapaz, essa ave até apitou aí. Fala, a ave falou. Tem um sonzinho aqui invocado. Muito bem. Então, como é que funciona o processo de visualização da ave? Quem vai observar é o mergulhador. Quem vai ser observado é a ave. Então, a luz tem que sair da ave e chegar no observador. Veja, você tem aqui o raio incidente na fronteira e o raio refratado. Então aqui a vertical que passa pelo objeto. E aí, note que como o raio de luz que chega no observador é esse, ele tem a sensação de que esse objeto está lá em cima. Então isso aqui não é imagem verdadeira, não é a ave de verdade. É uma imagem da ave refratada, ou seja, observada um pouco mais distante da superfície de separação dos meios, devido ao processo da refração, tá certo? Então, na verdade, você tem aí, no caso, o observador no meio mais refringente, observando, olhando para um objeto dentro de um meio menos refringente. Vamos ver agora quem é o X e quem é o X'. O X é sempre a distância do objeto de verdade até a superfície. Então, sempre guarde o X para o objeto de verdade até a superfície. E o X' sempre vai ser a distância da imagem formada até a superfície de separação dos meios. Então sempre o X' deixa para a imagem formada, que não é a verdadeira, é uma ave falsa. A ave de verdade ela não está aqui, é apenas uma imagem observada. Vamos aos N de novo, né? O N é o meio do objeto e o N', lembra do cabelinho do zóio, tá aqui o cabelinho do zóio. N' é o meio do observador, tá certo? Muito bem. A gente também chama o N o meio da incidência, ou seja, o meio em que o raio de luz incidiu na fronteira. E o N', o meio da emergência, o meio em que o raio de luz emergiu da fronteira de separação. Certo? Muito bem. Outro caso, esse é o caso em que o observador está no meio mais refringente e observa um objeto no meio menos refringente. Agora nós temos também o caso em que o observador no meio menos refringente observa o objeto no meio mais refringente. Então vamos considerar que essa observadora observa aqui esse peixe, né? Dentro d'água, obviamente, que é um meio mais refringente que o ar onde ela se encontra. E o processo agora, o objeto é o peixe, então a luz tem que sair dele, né? Claro que é por reflexão, como na ave também, né? A luz sai dele e chega no olho da observadora, nesse caso se afastando da normal. Aqui se aproximou, aqui se afastou, certo? Porque aqui ele passou do meio mais refringente para o menos. Bom, considere a vertical do peixe e de novo aquela ideia de que se o raio de luz que chega no observador é esse, ela tem a sensação de que o peixe não está lá embaixo, e sim na linha reta desse raio de luz que chegou nos seus olhos. Então ela tem a sensação que o peixe está aqui, ó, nessa posição. Então ela vê o objeto mais próximo da superfície. Então olha, sempre que eu estou, o observador, o mergulhador, sempre que se está no meio mais refringente e eu olho para um objeto no meio menos refringente, eu percebo a imagem desse objeto mais afastada, mais distante. Se eu estou no meio menos refringente e olho para um meio mais refringente, então eu noto que a imagem do objeto fica mais próximo da superfície de separação dos meios. É o que acontece quando o menino está dentro de uma piscina com água de coxa. Anotaram que as pernas do menino ficam bem curtinhas. Por quê? Porque os pés do menino é aproximado da superfície. Não só os pés, mas todo o conjunto perna, joelho, canela, coxa, ou seja, tudo é encurtado, de maneira que parece que o garoto tem umas pernas bem curtinhas por conta da refração. Certo? Bom, vamos ver aqui quem é o X, quem é o X'. O X agora é o peixe de verdade aqui, ó, ele está lá embaixo. Então esse aqui é o X e esse aqui é o X', que é a distância da imagem até a superfície. Quem é o N, quem é o N'? Agora o N é o meio do objeto, que é onde está o peixe. E o N', cabelinho do zóio, é o meio do observador.
tá certo? Então não importa para que caso se olha do meio mais refringente para o menos ou do menos para o mais, a relação é única, ou seja, x está para x', assim como n está para n'. Fixe só uma, né, para você não ficar lembrando de várias maneiras de proporção, embora existam várias maneiras. Mas essa aqui é bem usada. X está para x', assim como n está para n'. Tá bom? Muito bem. Então vamos agora colocar dessa expressão do dióptro plano, né? O que temos a fazer agora é as questões. Então eu trouxe as questões de sala para vocês. Então nós vamos aplicar aqui as 4 questões de sala para a gente fazer uma aplicação desse conceito, tá bom? Em uma brincadeira que parece mágica, uma moeda é colocada no centro do fundo de um recipiente de plástico não transparente. Ou seja, opaco nesse caso, né? Como se, por exemplo, uma xícara, né? É bem legal esse truque. Você bota a moeda lá dentro da xícara, você procura um certo ângulo que você não vê a moeda. Aí alguém vem lá, coloca água dentro da xícara, de repente você começa a ver a moeda. Por quê? Porque a imagem da moeda ela é sobreelevada, ela se aproxima da fronteira de separação da água com o ar. Eu acho que é o que essa questão aí vai propor, né? Inicialmente, um observador sentado consegue ver a moeda sem que o observador mexa com a cabeça e a direção dos seus olhos. O recipiente é afastado até que a moeda deixa de ser vista. A seguir, com cuidado para não mover a moeda, coloca-se água no recipiente e o observador volta a ver a moeda. Na realidade, o que o observador vê é a imagem da moeda. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Bom, a gente pode até aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui as alternativas no outro lado, fazer aqui um desenho esquemático, né? Então deixa eu pegar aqui minhas ferramentas. Imagine aqui que você tem, sei lá, o recipiente. Tá aqui um recipientezinho aqui qualquer de lado, tá bom? E aí dentro desse recipiente você tem uma moeda. Vou botar aqui a moeda um pouco mais grossa, né? Tá aqui de uma cor amarela, moeda de ouro. Então você tá vendo aqui a moeda aqui de lado, tá certo? Pronto, tá aqui a moeda. E aí como é que funciona a visualização dessa moeda, né? Podia ser aqui menorzinha a moeda, mas tem problema não, só para dar uma ideia. Ora, quando o observador vou pegar aqui esse último extremo aqui da moeda, certo? Então nesse caso aqui, nessa posição aqui, eu vou pegar um raio de luz azul aqui, né? Só para destacar, eu sei que não importa aqui a cor não. Então considere aqui que nesse caso o raio de luz ainda consegue sair assim, né? Bom, então ele não está mais vendo a moeda por completo, só uma pontinha, mas desconsidere que ele não vê mais praticamente nada da moeda, né? Por quê? Porque os raios de luz não conseguem chegar no olho dele, levando a imagem da moeda. Então o que foi que aconteceu? Deixa eu botar aqui o zoinho, né, do sujeito aqui, tá bom? Vamos lá. Pronto, aqui o zóio medonho aqui, mas tem problema não, é só para dar uma ideia. Muito bem. O que o cara fez? O cara colocou água aí dentro, né? O cara colocou água, uma água verde aqui, mas já é um colorido medonho. Na hora que ele colocou água, o que é que aconteceu? Ó, vou botar aqui uma linha correspondente à água, tá certo? Vou botar até o topo aqui vou botar até o topo aqui, tá bom? Deixa eu tirar aqui esse raio de novo. Aqui, deixa eu tirar aqui. Vamos botar aqui até o topo da xícara aqui, só para dar uma ideia. Pronto, bem aqui. Então ele encheu d'água. Então essa linha verde representa o nível da água, tá certo? Só o que vai acontecer agora? Vai acontecer que quando esse raio de luz agora passar da água para o ar, ele vai sofrer refração. Então o raio de luz que está aqui no centro, por exemplo, vou pegar um outro raio de luz agora aqui, ó, tá certo? Na hora que o raio de luz sair daqui, né, ele vai sofrer refração. Então nesse caso, esse ponto aqui vai aparecer aqui em cima. Então, ou seja, a moeda, deixa eu aqui pegar um traço grosso de novo, toda a moeda vai aparecer agora refratada, ela vai aparecer aqui em cima, ó, como se ele estivesse vendo a moeda agora aqui em cima, nessa posição, certo? Lembra aquela ideia que ele está olhando de um meio menos refringente para o mais, aquela ideia do peixe, que a mulher estava olhando para o peixe, né? Então o objeto parece mais lá em cima devido à refração. Bom, essa imagem, como ela é formada por prolongamento, não sei se vocês lembram do slide anterior, que a gente sempre fazia um prolongamento, não era um raio de verdade. Essa imagem ela nunca é real, é sempre uma imagem virtual, porque você faz ela aparecer pelo prolongamento do raio emergente, né? Se você olhar lá no slide anterior, você nota que a gente sempre faz um prolongamento do raio emergente
e esse prolongamento ele é só um pontilhado, portanto a imagem é virtual. O que é que ele está dizendo aqui no item A? Virtual acima da posição da moeda, verdade, a imagem que ele vai ver é virtual e acima da posição da moeda, formada pela refração dos raios luminosos que partem da moeda. Rapaz, está tudo certinho aqui o item A. Eu já marcaria aqui o item A, vou marcá-lo. A gente vai verificar o que é que está errado lá nos outros itens, né? Item B, real não é, porque a imagem é virtual, não vou nem ler o resto. Vamos ver aqui, virtual está certo. Acima da posição da moeda, está certo. Formada pela reflexão dos raios luminosos que partem da moeda. Não, cuidado aqui, que aqui no caso, realmente o raio de luz, a moeda ela reflete raios de luz, mas o processo que faz a moeda sobrelevar não é a reflexão, porque o raio refletido, enquanto ele está dentro da água, não há uma imagem sobrelevada. A imagem vai apenas sobrelevar quando o raio refratar, passar para o ar, levando uma imagem. O raio refratado faz com que a imagem apareça mais acima, então não é por reflexão. Real já não é, não vamos mais nem ler. Virtual, ao lado da moeda, formada pela direção dos raios luminosos que partem pela difração. Perdão, olha aqui o erro aqui, ó. Esse fenômeno aqui ele não é difração, né? Eu vou tentar aqui um X aqui dizendo que essa palavra aqui ela não cabe aqui. O fenômeno não é difração. Difração é a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos, certo? E assim, a moeda que ele vê não aparece do lado da moeda, ela aparece acima da moeda. Então essa parte aqui ao lado também está errada, né? Graficamente está conceitualmente está errado. Então realmente o item correto era o item A. Tá ok? Tudo certinho? Vamos para a segunda questão. Qualquer dúvida, põe a dúvida lá no grupo, tá bom? Vamos lá, deixa eu limpar aqui tudo e vamos para a segunda questão. Dois amigos sentam-se à margem de um rio de 78 centímetros de profundidade. Um rio raso para nós, né? Na água é possível observar a projeção do céu, das nuvens, dos pássaros que voam, como também visualizar no fundo a diferente coloração das pedras e os peixes que por ali passam. Considerando que o sistema ar-água se comporta como um dióptro plano, analise as seguintes afirmativas. Veja, ele diz que o índice da água é 1,3 e o índice do ar é 1, né? Ou seja, a água é mais refringente que o ar. Vamos analisar agora as alternativas. Um dos amigos observa um peixe passando sob a água, ou seja, debaixo d'água. A imagem observada por ele está abaixo da posição real do peixe. Quem é que lembra lá da mulher na prancha lá, olhando para o peixe? A imagem que ela via do peixe estava abaixo do peixe de verdade ou acima do peixe de verdade? Na verdade, ela está acima. Então, esse termo aqui que ele usa abaixo está equivocado, né? Na verdade, está acima, não abaixo. Eu só botar aqui a palavrinha correta, né? No caso aqui, aqui tem o tamanho da letra. Bem aqui acima, né? O correto seria acima, tá bom? Muito bem. 2. Então, só deixar claro que o item 1 aqui, né? Vou botar aqui, o item 1 é falso, tá bom? 2. O meio em que os peixes estão, a água, é mais refringente do que o meio em que os amigos estão, que é o ar. Verdade. A água é mais refringente do que o ar porque tem um índice de refração maior. Então esse aqui, beleza, é verdade, certo? 3. Para que ocorra o fenômeno da reflexão total, um raio de luz deverá incidir do ar para a água com um ângulo de incidência maior que o ângulo limite. Olha, essa última parte da frase está correta, certo? O ângulo de incidência, né? Deixa eu botar aqui um quadradinho. O ângulo de incidência ser maior do que o ângulo limite é uma condição, certo? É uma condição necessária para que ocorra reflexão total. No entanto, para que ocorra esse fenômeno, o raio ele deve estar se propagando do meio mais refringente, no caso na água, para o ar. E aqui ele está dizendo o seguinte, que o raio deverá incidir do ar para a água. Não, é da água para o ar. Então aqui tem um erro aqui, né, nessa parte aqui, porque não é do ar para a água. Então aqui está errado, né? Deveria ser aqui no caso
da água para o ar, né? Então, da água para o ar. Esse deveria ser o correto. Tá ok, gente? Opa, deixa eu botar aqui de volta. Aqui ele leva o texto. Pronto. Ok. Então, assim sendo, esse item aqui ele fica falso. Tá bom? Item fica falso também. Assim sendo, o que é que nós temos de verdadeiro? Apenas a 2, né? E aí vamos ver aqui, eu acho que eu tenho agora, eu vou limpar todo o gráfico que tem aqui. Então lembre, apenas a 2 é a verdadeira, tá certo? Então, entre as alternativas, deixa eu ver se eu tenho elas aqui. Seria a alternativa B, né? B de bola aí, a gente vai marcar aqui a B de bola. Ok, gente? Essa é a resposta aí da segunda questão, tá bom? Vamos para a terceira questão. Próxima questão. Terceira questão. Em uma aula de natação, o professor atira uma moeda na água e pede a seus alunos que vá buscá-la. O aluno observa a moeda, e estima que a profundidade da piscina seja de 1,5 metros. Na verdade, a profundidade da piscina em metros é... Olha, é interessante isso aqui. O aluno estima que a profundidade da piscina é 1,5 metros. Na verdade, ele estima pelo fato de que a estimação dele, né, a medida que ele faz é pelo olhar dele. Só que se ele olhar o fundo da piscina, todo o fundo da piscina está refratado. Ou seja, o fundo da piscina parece mais elevado do que realmente esse fundo é. Por quê? Porque tem a refração. Então, esse 1,5 metro é exatamente uma imagem falsa do fundo da piscina, né? Vamos dar aqui novamente a nossa ideia do desenho, né? Então deixa eu fazer aqui nossa piscina, né? Só uma visão lateral. Então você tem aqui a parede lateral da piscina, uma das paredes. Vamos fazer a outra, o fundo da piscina aqui, né? E a outra parede aqui. Bom, então aquela ideia, você tem aqui, o que é que acontece? Todo o fundo da piscina, então ele faz aquele processo em que o raio de luz, vou botar aqui um azulzinho, né? Um raio de luz, deixa eu botar aqui também a camada de água, né? É importante colocar aqui a camada de água, tá certo? Digamos que essa linha azul aqui é a camada de água, certo? E que um raio de luz, ele sai do fundo da piscina, né? E chega no olho do observador, né? Sofrendo refração nesse sentido. Muito bem, aqui a gente já sabe que tem um observador, não vou nem colocar não, tá bom? Então o que é que acontece? Mais uma vez aquela linha, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer ela pontilhada, né? Vai ser difícil aqui fazer, mas eu vou tentar. Bom, então aquela linha pontilhada, né? A projeção do raio emergente estaria bem aqui, né? Bom, então nesse caso o observador ele vai ver o fundo da piscina aqui, né? Claro que eu estou exagerando aqui no desenho, tá certo? Então ele vai ver o fundo da piscina nessa posição. Deixa eu voltar aqui para botar aqui exatamente coincidindo com o raio. Pronto, bem aqui assim. Tá ok? Então ele vai ter a sensação de que o fundo da piscina está aqui. Claro, tá exageradamente raso, né? Mas é só para dar a ideia. Bom, então essa distância daqui para cá, tá aqui uma linhazinha aqui, ó. Daqui para cá é o que ele está vendo. É isso que ele está vendo. É o que ele estima, né? E esse valor aí, ele é exatamente quanto? Ele é 1,5 metro. A minha pergunta para vocês, deixa eu botar um pouquinho maior, né? A minha pergunta para vocês é, esse valor de quem é? É do X, vou botar aqui mais aqui dentro, né? 1,5 metros. Mzinho minúsculo. O que é que vocês acham que ele é? É o valor do X ou do X'? E aí? Esse valor é o valor do X', porque é da imagem do fundo, não é o fundo de verdade. Certo? Opa, deixa eu botar ele aqui de volta. Vem pra cá, meu filho. Pronto. Bom, então isso é o valor do X', 1,5 metro. E o que ele pergunta? Na verdade, ó. Na verdade. O que é na verdade? Ou seja, a posição, a profundidade real da piscina. Então, onde realmente o fundo está? O fundo está realmente aqui, pessoal. Ó, essa distância aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês de novo aqui. Uma linhazinha mais fina aqui, ó. Essa é a distância de verdade, ó. Do fundo da piscina até a superfície da água, né? Então o que ele quer saber na verdade? Ele quer saber o X. Quanto médio, lembra que o X é exatamente a distância do objeto de verdade. No caso aqui o objeto de verdade é o fundo da piscina, certo? Então pronto, nós temos aí o X como sendo a profundidade de verdade que ele quer saber.
certo? E agora a gente vai fazer o que? Vamos ver quem é o N e quem é o N', né? Então não esqueça, onde é que está o objeto? O objeto é o fundo da piscina, ou a moeda que o garoto vai pegar, não importa, né? Então, onde está o objeto? Isso aqui é o N. Como o N aqui eu sei que é água, então o N aqui é quanto? 4, né? Sobre 3, né? Sobre 3 aqui, deixa eu dar um tracinho aqui, 4 terços, né? Pronto, deixa eu botar aqui. Essas ferramentas aqui não é fácil usar não. Tô pegando aqui o jeito, né? 4 terços, então 4 terços seria... Eita, deixa eu botar aqui um pouco maior, né? 4 terços seria o índice de refração da água, certo? Muito bem. E aí, lá em cima, como está o observador, né? O observador tem cabelinho no zóio, então isso aqui é o N o que, pessoal? N' é igual, no caso, que meio é esse? É o ar, então o N' é igual a 1, né? E agora é só usarmos a nossa relação, ou seja, x está para x', depois eu boto os traços aqui, tá bom? X está para x', vou botar um pouquinho mais à frente, deixa eu botar aqui, pronto. Assim como, né? Opa, volta para cá, x', isso. Assim como o N, né? No caso aqui o N, está para o N', né? N', certo? Deixa eu botar um pouquinho mais aqui. Opa, volta aqui. Fica aí, minha filha. Aí, de baixo, tá bom. Então deixa eu botar aqui os tracinhos, que é os traços das divisões, né? Vou botar um aqui, outro aqui. E vou botar o igual aqui, né? Você já sabe qual é a expressão que ele está querendo montar aqui, tá bom? Então tá aí o igual. Muito bem, então x está para x', assim como n está para n'. Com o traço grosso aí da divisão, não tem problema não. Bom, agora é só substituir os valores, né? Quem é o x aqui no caso? O x vai ser o valor desconhecido. Nós não temos quem é o x, né? Vamos dividir, isso aqui por quanto? Por x'. Quem é o x'? No caso é 1,5. É isso? X' é 1,5. Deixa eu botar aqui maior. 1,5. Tudo isso, volta x' para cá, igual, né? Igual a quem? No caso, o valor n. Eita, n vai ser quanto? 4 terços. Então, vou botar esse 4 terços bem aqui mesmo. 4 sobre, no caso aqui, divisãozinha aqui, sobre 3, né? Sobre 3. Sobre 3, 4 terços. Né? E tudo isso dividido por 1, que é o n', né? Então, aqui vai ser o n', 4, no caso 1. Bom, só que aqui no caso, pessoal, vai ficar assim, vai ficar 4 terços dividido por 1, vai dar 4 terços, né? Aí, então, se quiser também multiplicar meios pelos extremos, você pode multiplicar. 1 vezes x é x, e 1,5 vezes 4 terços, você multiplica só 1,5 pelo 4 terços. Vai ser mais direto, né? Então, vamos fazer assim, vamos pegar aqui 1,5, né? Multiplicar pelo 4 lá em cima, viu? Ó. E o 1 aqui multiplicar pelo x. Então, vamos aqui ser direto, x vai ser igual, nesse caso aqui, deixa eu botar o vermelho de volta, x vai ser igual a quem? 1,5 vezes 4 dá quem, pessoal? Vai dar 6, né? Então, nesse caso aqui vai ficar 6, né? Isso aqui dividido por quem? Por 3, né? Que é o que está lá, dividido aí por 3, tá bom? E aí, 6 dividido por 3, continha bobinha, né? Todo mundo sabe dessa, podia fazer direto também. 3, ó. Pronto, isso aqui vai dar igual, isso vai dar igual, tá aqui logo na frente, para não escrever de novo, igual a 2. 2 o quê? 2 metros de profundidade. Seria a nossa resposta aí, colocada no item D, com muitos algarismos significativos, né? 3 zeros. Mas não esquenta, esse não é o número 2000 não, pessoal, é o número 2. Tem uma vírgula aqui, ó. Certo? Portanto, essa é a nossa resposta. Certo, gente? Então tá aí a resposta da terceira questão no caso. Tá bom? Usando aí a relação do dióptro plano. Ok? Então vou limpar aqui o grafo. Depois vocês voltam o vídeo para ver novamente. E vamos para a quarta questão e última. Tá bom? Uma pessoa, ao receber seu carro com a blindagem dos vidros, fez um experimento para comprovar o fenômeno da mudança aparente da posição de um objeto em relação ao observador, usando uma folha de papel com algo escrito. Ele pregou
ele a pregou em uma das faces do vidro, que aqui será definido como tendo 3 centímetros de espessura. Considerando o índice de refração do ar como sendo 1 e o do vidro 1,5, bem como desprezando maiores rigores técnicos quanto aos valores adotados, e que a distância da posição verdadeira do objeto, a imagem será observada vista na horizontal, né? Bom, então o que é que ele fez? Ó, se você olhar a figura, ele pegou um papel, certo? Ó, tá vendo aqui o papel, ó. Ele está indicando que o papel está essa linha aqui, ó. Isso aqui é o papel. Ele encostou o papel no vidro, ou seja, fazendo com que o papel fizesse parte do vidro, né? Só que pela face lá de dentro ou de fora, isso não importa, por uma das faces do vidro. Aqui, essa distância toda daqui para cá é a lâmina de vidro, né? Que tem 3 centímetros de altura, né? E aí vamos lembrar que o vidro é um meio mais refringente do que o ar onde ele se encontra. Então tudo que tiver aqui nesse papel, seja lá um texto, eu não sei, não me lembro o que ele diz, com algo escrito, né? Então qualquer coisa que estiver escrito aqui, letras e tudo mais, vai ser visto aproximados da superfície de separação dos meios. Onde é que está a superfície de separação dos meios, né? A superfície de separação dos meios está aqui, ó, que é essa linha aqui que separa o vidro do ar, certo? Então essa é a superfície de separação dos meios. E esse papel que está bem aqui, ele vai ser visto mais aqui, ó, ele vai se aproximar da superfície, né? De maneira que essa aqui é uma imagem refratada. Então estou representando aqui o papel que estava aqui no fundo do vidro, sendo aproximado da fronteira vermelha de separação do vidro e do ar, tá bom? Então a gente não vai fazer aqui os raios de luz, não precisa, para não encher muito o desenho. Apenas entender o que? Vamos entender agora cada coisa dessa. Onde de fato está o papel? Ele está a 3 centímetros. Então quem é esse dado aqui? É a distância real do papel. Realmente o papel está a 3 centímetros da fronteira. Então esse valor aqui, ele é o nosso X. Simplesmente ele é o nosso X. Certo? Muito bem. E agora vamos ver o seguinte, o que mais? O que é que nós temos aqui? Ele quer saber a que distância da posição verdadeira, do objeto a imagem será observada se vista na horizontal. Então, com aqui a direção de visão dele é horizontal, ele quer saber a que distância da posição verdadeira do objeto a imagem será observada. Então vamos lá, primeiro passo, vamos calcular essa distância aqui, ó. Observa, vou colocar aqui uma setinha indicativa, ó. Essa distância entre a fronteira e a imagem é o que nós chamamos de quê? De x'. É isso? Eita, que eu não acerto essa seta aqui, vai ficar assim. Então esse aqui é o nosso x'. Então deixa eu botar ele aqui, né? O nosso x' aqui. Tá pequenininho aqui, eu vou botar aqui dentro. X'. Certo? Então essa é a nossa distância x'. E esse é o nosso x, né? Então vamos aplicar de novo aqui a relação. X está para... Fica o x aí. Vou botar aqui maior, né? Tá tanto espaço aqui. Por que eu estou usando tão pequeno aqui? Deixa eu usar aqui uma borracha para apagar isso aqui, né? Então deixa eu botar aqui uma coisa maior mesmo, que é bom enxergar direito. Então x, né? Agora sim. X está para x', tá o x' aqui embaixo. X', deixa eu botar ele mais aqui, né, na posiçãozinha mais direitinho, assim como o nosso n, né, está para n', né, aquela posição lá, relaçãozinha do dióptro plano. Por quê? Porque isso aqui é um dióptro plano, ele observa o papel praticamente numa perpendicular, né? Muito bem, então deixa eu passar aqui os traços, né, para a gente garantir aqui a divisibilidade, né? Então aqui, ó, divisão aqui, e aqui o sinal do igual, né? Tá bem aqui o sinal do igual. Pronto. Igual. Ok, gente? Então x está para x', assim como n está para n'. Agora vamos ver aqui quem é o x. Quem é o x da nossa questão aqui. O x é o 3, né? Então vamos botar 3, né? Está para... Vamos botar o x'. O x' nós estamos procurando aí o valor do x'. Nós não temos x', né? Deixa eu botar aqui ele mais debaixo do 3 direitinho. Pronto. Assim como n. Agora quem é n e quem é n'? Vamos lá. Não esqueça que n' é o meio do observador, o cabelinho do zóio. E, portanto, o observador está no ar. Então n' vai ser 1. E o n é o meio do objeto. O objeto
que é o papel que está lá no fundo do vidro, eu sei que alguém podia pensar, mas ele está no ar, mas quando ele está colado no vidro, você pode considerar que o objeto está no vidro, certo? Então, o objeto está no vidro e o índice do vidro é 1,5. Então, vamos aqui colocar os valores, né? Em cima é o N, que é o meio, que é o vidro, 1,5. E embaixo o N', que é o meio do observador, que no caso é 1. Certo? Tá aqui os tracinhos da divisão, mesmo esquema. E o sinal do igual aqui, para a gente fechar a conta. Tá bom? Beleza. Então, vamos colocar aqui esse igual pequenininho aqui mesmo. Deixa eu botar aqui. Pronto, igual. Gente, aí todo mundo sabe como é que resolve isso, né? Você vai multiplicar meios pelos extremos. No final das contas, 1,5 vai passar dividindo 3, né? Eu vou ser direto aqui porque eu sei que vocês sabem fazer esse tipo de conta. Então, x' vai ser igual, no caso, vai ficar o 3 dividido por 1,5. Vocês sabem desse resultado. Então, x' dá igual a quanto? A 2, né? 2 o que, pessoal? Centímetros. Agora, deixa só eu entender aqui novamente a nossa pergunta. Deixa eu só circular aqui a nossa resposta. Certo? Então vamos lá. Ele pergunta o seguinte: a que distância da posição verdadeira do objeto a imagem será observada se vista na horizontal? Olha, cuidado aqui com a pergunta. Ele pergunta a distância da posição verdadeira do objeto em relação à imagem. Então cuidado. Se nós descobrimos que essa medida aqui, né, deixa eu botar aqui pequenininho, se essa medida aqui é 2 centímetros, né, ó, o nosso x' bem aqui, nós descobrimos que é 2 centímetros. Então, esse pedacinho aqui, deixa eu voltar para cá, rapaz. Pronto. Esse pedacinho aqui que está faltando é a distância da imagem ao objeto, ou seja, a que distância da posição verdadeira do objeto a imagem se forma, ou seja, a que distância está a imagem do objeto de verdade. Então, como aqui tudo é 3, aqui esse pedacinho, deixa eu botar uma setinha aqui, né, para indicar isso, esse pedacinho só pode ser 1 centímetro, que é a diferença entre o 3 e o 2. Certo? Então cuidado aí com a resposta, gente. Apesar do 2 aqui apareceu bonito, né? Mas a resposta aqui é a diferença, né, entre 3 e 2, portanto 1 centímetro, alternativa C de casa. Tá bom? Essa é a resposta aí da quarta questão. Pronto, terminamos, né? Espero que vocês tenham gostado. Agora vocês se atenham aí a fazer as questões propostas, tá certo? Até o momento a gente aí vai tentando colocar, como a gente não sabe ainda em que momento voltaremos para as aulas, a gente vai tentando colocar aí mais aulas no YouTube para que vocês não se atrasem, tá certo? Eu sei que estou no período de férias, vocês devem estar sabendo que as férias dos professores entraram agora dia 13 até o final de abril, né? Mas mesmo assim, uma aula ali, outra acolá, eu vou postando para vocês, tendo aí um conteúdo para estudar, que é exatamente o conteúdo da apostila. Então não se engane, essa aula aqui ela é tal qual como está ocorrendo lá na lousa. O diferencial é que não tem a interatividade, né? Vocês não estão perguntando porque é uma aula que vai ser gravada, mas assim que vocês quiserem fazer uma aula também no Skype, como eu dei uma proposta, fique à vontade, porque fica ao vivo e vocês podem fazer perguntas à vontade, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau!